Olá a todos, dando continuidade então agora ao nosso projeto, nós vamos copiar os elementos para os outros níveis. Tá? Diferente do que acontece em alguns softwares, o Revit não tem assim uma configuração, né, de um pavimento que eu poderia chamar de tipo e uma repetição, né, que poderia repetir esses elementos 4, 3, 4 vezes, 10, 20, 40 vezes, não tem. Então se eu tiver, no caso aqui eu tenho 4 pavimentos, mas eu poderia ter 40. O procedimento seria o mesmo. Eu teria que copiar os elementos, tá? E replicar ele para os outros pavimentos. É o que a gente vai fazer. Eu indico a vocês, no caso igual ao nosso, de fazer isso por essa vista aqui, ó. Começar por essa vista, pela vista estrutural. Tá? Então nós vamos começar copiar os elementos estruturais primeiro. Tá? Se não tiver feito pilar, viga e laje, daí não tem problema, daí vai pela arquitetura mesmo. Mas no nosso caso nós vamos fazer então separadamente. Então eu vou colocar aqui numa vista frontal, ó, aqui no cubo para ficar mais fácil. Vou selecionar esses elementos, tá? Lembrando que o pilar ele está no nível térreo, mas as vigas e as lajes estão no nível pavimento 1. Pode olhar aqui, ó, vou selecionar uma laje para você ver. Ela já está no pavimento 1. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma seleção assim. Vou vir aqui no filtro para saber se eu só estou com pilares, pisos e vigas, né? O Revit chama as vigas de quadro estrutural. E agora eu vou usar este comando aqui, ó. Esse aqui, que seria copiar para a área de transferência. Esse copiar, que é o copiar normal, né, o atalho CO, até poderia ser. O problema é que eu teria que clicar numa referência, no snap point aqui, e depois clicar certinho. O risco de dar um erro aqui, ó, usando esse comando copiar, é muito grande. Então nós vamos usar uma outra técnica que é essa aqui, ó. Copiar para a área de transferência. Inclusive nós já usamos isso aqui quando nós copiamos as lajes do térreo para o pavimento 1. A mesma ideia a gente vai fazer agora. Ó. Copiar para a área de transferência e colar usando um colar especial que tem aqui que é alinhado com níveis selecionados. E agora ele me pede, tá, para quais níveis você quer colar esses elementos? Eu já falei que as lajes e as vigas já estão no pavimento 1. Então, se eu selecionar o pavimento 1, eu vou copiar elas para onde elas já existem, vai ficar duplicado. Então, se elas já estão no pavimento 1, eu vou copiar para o 2, que é o próximo. Vou segurar o Ctrl para o 3, que é o próximo, e para a cobertura. Né? É sempre assim, a viga, quando a gente fala viga da cobertura, na verdade não é a viga que está acima do nível cobertura, mas a viga que está abaixo, né? A viga do pavimento 3. Não é a viga que está acima do pavimento 3, é a viga que está abaixo do pavimento 3. Então, ó, cobertura, pavimento 2 e pavimento 3. Só esperar ele processar, aqui demora um pouquinho porque são muitos elementos, né, para serem copiados. Mas você vai reparar que ele vai fazer a cópia exatamente na mesma posição, só com os níveis, olha lá, somente os níveis, né? Pavimento 1, pavimento 2 e pavimento 3. E aqui as vigas, né, ó, da cobertura e a laje da cobertura. Então ficou tudo certinho. Eu vou editar aqui agora estas três lajes, ó. Na verdade eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar esta, que é uma laje do pavimento 2, eu vou apagar, e a laje do pavimento 3. Daqui a pouco eu explico por quê. Tá? A do térreo e a da cobertura estão certos. Por que eu vou apagar? Porque esta aqui, ó, que é a laje do pavimento 1, ela está errada. Ó. Ela não pode vir até onde ela está vindo. A área dela não pode ser tudo isso aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma escada. Se a pessoa subir a escada, ela vai bater a cabeça aqui na laje. Então, esta laje, né, tanto esta quanto a do pavimento 1 quanto a do pavimento 2, elas têm uma área menor, um limite menor, que tem que ser até onde começar a escada. Né? Já a do térreo e da cobertura estão certo. Então, eu vou digitar essa, deixar ela certinho, e depois eu copio ela para os outros níveis. Eu posso fazer isso ó, em qualquer vista. Sempre que eu queira selecionar um piso, né, uma área, modificar a área de um piso, basta selecionar ele, ou clicar duas vezes, ou clicar nesse botão, editar limite. Tá? Quando eu clico aqui em editar limite, ó, ele já permite que eu faça essa edição. Né? Já tem aqui as linhas
que delimitam o piso. Então eu posso fazer aqui em 3D, mas eu prefiro sempre fazer em planta baixa. Eu acho bem melhor, tá? E aqui eu estou com a planta baixa do térreo. Você pode falar assim, não, mas você não está com a laje do pavimento 1 selecionado? Sim, mas quando eu estou editando o limite, não importa em qual nível eu estou, tá? Então agora eu poderia fazer de várias maneiras essa edição. A laje ela tem que chegar até aqui, ó, até esse limite. Eu poderia desenhar uma linha aqui, ó, né? Ó, poderia desenhar uma linha e usar aqui o comando trim, ó, fazer isso aqui, apagar esse pedaço, poderia tranquilamente, mas eu vou fazer diferente. Eu vou usar o alinhar, ó, AL de alinhar. Vou pegar esta linha como referência, que é a primeiro limite aqui da escada, e vou clicar nesta linha, ó. Esse então é o limite da escada. Eu vou desmarcar aqui o comando linhas finas para ficar mais fácil para enxergar. Então este é o limite desta laje que vai ser do hall, né? Do pavimento 1, 2 e 3. Agora eu vou confirmar. Ele vai perguntar se eu quero vincular as paredes até alcançar a base. Eu vou falar que não tem necessidade. E agora aqui, ó, em 3D, não, perdão, 3D da estrutura, né, o estrutural que é esse, pode ver que já está certinho. Agora a escada consegue ser feita de maneira muito melhor. Agora eu vou selecionar esse aqui e vou copiar, ó, copiar. Repara que ela está no pavimento 1. Copiar, colar, alinhado com os níveis selecionados. Agora é 2 e 3, né, porque o da cobertura já está lá. Pronto. Então a estrutura está pronta. Eu posso abrir aqui a vista 3D normal, né, que é aquela vista que tem todos os elementos, e desmarcar. Por que está assim, ó? Porque está configurada a opção de caixa de corte, né? Se eu quero enxergar o projeto inteiro, eu vou vir aqui e vou desmarcar, ó, caixa de corte. Pronto. Então tá aqui, ó, toda a estrutura. E agora no próximo vídeo nós vamos copiar os elementos da arquitetura, paredes, janelas, tá? Para os outros níveis. Continuamos na próxima aula. Muito obrigado.